Oséias 5, de 1 ao 7. Abre o PowerPoint aí, por favor. Vamos ler o texto, meus irmãos. Depois eu coloco para os irmãos aí a divisão do texto. O juízo de Deus. O Deus que é juiz. Ouçam isto, sacerdotes. Fique atento, ó casa de Israel. Dê ouvidos, ó casa do rei, porque a sentença é contra vocês. Pois vocês foram um laço em Mispa e uma rede estendida sobre Tabor. Os rebeldes se aprofundaram na matança, mas eu castigarei todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não me está oculto, porque você, Efraim, se prostituiu, e Israel está contaminado. O que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles. Israel e Efraim caíram por causa da sua iniquidade. E Judá cairá juntamente com eles. Com seus rebanhos e seu gado irão em busca do Senhor, mas não acharão. Ele se afastou deles. Foram infiéis ao Senhor, porque tiveram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas plantações. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, pedindo a graça do Senhor sobre nós nessa noite. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos pela oportunidade mais uma vez de estar aqui, Senhor, com liberdade para cantar ao teu nome, exaltar a tua obra, mostrar o quanto dependemos e carecemos das tuas mãos sobre as nossas vidas para nos corrigir, nos orientar, nos restaurar, Senhor. Que isso seja feito mais uma vez através da pregação da tua palavra, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir, Senhor, o que a tua palavra tem a nos dizer nessa noite. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, transgressões, tudo aquilo que de fato nos impede de ter os ouvidos espirituais abertos para entender e compreender e assim crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Ser com cada um que aqui está, vai de encontro àqueles que estão acometidos de enfermidade física, Senhor. Que a tua mão poderosa venha os curar e os traga, Senhor, para junto de nós e juntos possamos crescer na graça e no conhecimento. Também te peço por aqueles, Senhor, que não estão aqui ou que estão aqui, mas que estão enfermos espiritualmente, que o Senhor possa, através da tua palavra pregada, restaurar, edificar esses, Pai. Nós precisamos e desejamos, Senhor, que a tua mão sempre esteja a trabalhar em nossas vidas. Que a nossa gratidão por ti seja manifestada, Senhor, através da demonstração do nosso desejo de aprender cada dia mais e mais a tua palavra. Que não seja enfadonho, Deus, o nosso caminhar em direção à tua casa, seja nas quartas, nas sextas, nos sábados, nos domingos, que nós possamos sentir, Senhor, de fato, um desejo ardente de buscar te conhecer na comunhão dos irmãos, que possamos amar a tua igreja, Pai. E que eu te peço e te rogo, guarda-nos nesses momentos que virão, que seja, Senhor, motivo de alegria e gratidão para todos que aqui estão nessa noite. Que teu Espírito Santo me guie a falar poderosamente e alcançar todos os corações aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Como é que eu vou dividir o texto aí, meus irmãos? Vai aparecer para você aí, ó. Verso 1 e 2,
A apostasia é constatada. Verso 3 e 5, a imoralidade é afirmada. E verso 6 e 7, a hipocrisia é denunciada. Perceba, meus irmãos, pela leitura do texto e por esses enunciados, já se percebe aqui, meus irmãos, que o povo, de fato, não se arrependeu. O povo, na representação dos seus líderes religiosos e na representação dos seus governantes, todos, continua vivendo uma vida de infidelidade, de prostituição para com Deus. Perceba que desde do capítulo 4, o Senhor vem emanando o seu juízo sobre esse povo. Fato é que nós sabemos que esse povo não vai se arrepender. A consequência do castigo do Senhor para esse povo vai ser o exílio, tanto para Israel, reino do norte, como para Judá, reino do sul. Ambos vão ser exilados. E o motivo desse exílio, nada mais é do que um povo que não se arrependeu. Um povo que, na sua dura servil, continuou afrontando ao Senhor. E aquilo que eu tenho falado desde a exposição do panorama no livro de Oséias. Por mais difícil que seja, tudo que nós vamos ouvir agora, e até chegar ao capítulo final de Oséias, parece dar a impressão de um Deus que desistiu do seu povo, mas na verdade é o contrário. Toda essa fala de juízo do Senhor, seja de juízo para constatar, para afirmar, para denunciar, seja juízo para castigar de condenação, meus irmãos, isso nada mais é do que o Senhor gritando para que o seu povo se arrependa. E o meu desejo é que nós nos enxerguemos como povo de Deus e, sinceramente, avaliemos nosso coração diante da palavra de Deus, para ver se nós estamos, de fato, necessitados de ouvir, de escutar, de dar atenção à palavra de Deus, como o nosso texto começa falando. A nação está totalmente descaminhada. E o Senhor começa o seu discurso aqui no verso 1, mostrando que essa conduta do seu povo nada mais é do que uma apostasia. E é interessante, nós aqui temos muito mais luz, muito mais conhecimento, que essa questão de apostasia, ela foi dita, e com muito vigor, pelo próprio Jesus e por Paulo. Paulo, quando escreve a Timóteo, nas suas cartas, ele diz que no final dos tempos, e nós já estamos no final dos tempos, muitos apostatarão. E a gente não pode desassociar que a apostasia, ela está sempre ligada, meus irmãos, à infidelidade e à prostituição. Quando eu digo infidelidade, você entenda espiritualmente falando. Prostituição, você entenda espiritualmente falando e na real. Um povo que apóstata da verdade da palavra de Deus, o caminho dele vai ser de declívio. Ele vai chafurdar na lama da depravação, mesmo ele sendo, muitas das vezes, já um salvo. E aqui é a prova, não é? Quando eu digo que esse povo não se arrependeu, eu não estou dizendo todos, sem exceção. Alguns vão se arrepender, mas a grande maioria não se arrependeu. Assim, quando a gente olha para o passado desse povo, que Oséias, vez por outra, faz isso. Ele chama para que eles lembrem. Aqui, de novo, ele vai fazer isso. Cita a cidade, não é? Nós vimos ele citar o Egito. E o que é que ele quer que esse povo lembre? Quem éramos, onde estávamos, como estávamos. E como foi que saímos da situação que nós estávamos. E quem foi que chegou na promessa daquele que livrou a cada um deles. Não é diferente hoje.
Nós temos uma promessa de um lugar que ficaremos lá eternamente. Mas até chegar lá, a nossa fé vai ser provada. Vai ser provada pela parte de Deus e vai ser tentada pela parte de Satanás. Aqui, Satanás está agindo através de o seu representante, o Baal. Nós vimos no texto anterior, no versículo 12, que o povo consultava pedaço de pau, madeira. E ele fazia isso porque um espírito de prostituição os enganava. Nosso texto aparece, no verso 4, um mesmo espírito de prostituição que estava no meio deles. Por isso, meus irmãos, o Senhor nos chama a atenção com tanta veemência, logo no começo do capítulo 5. Vão aparecer 3 palavras aí que dá a ideia de ênfase. Lembra que eu disse no sermão passado que o Senhor começou chamando os seus filhos a escutarem, a ouvirem. Agora ele vai fazer isso de novo e com muito mais ênfase. Olha aí, ó. Vai aparecer a palavra ouçam, fiquem atentos, deem ouvidos. Olha aí. 3 palavras que o Senhor dirige. E cada uma delas a um grupo. Ele começa dizendo, ouçam sacerdotes. Depois ele diz, fica atento, ó casa de Israel. E depois ele diz, dei ouvidos, ó casa de Israel. Como é que eu vou entender isso aqui? Simples. Sacerdote, os líderes da religião, aqueles que estavam no templo, aqueles que iam para os montes, cultuar a Deus. Nós vimos isso no verso 13 do capítulo anterior. O que é que eles estavam fazendo? Não é? Casa de Israel, reino do norte. Vai citar Efraim aí, mas Efraim é a representação do reino do norte, e eu vou tentar explicar isso mais adiante. O povo, literalmente. E quando ele diz, dei ouvidos, ó casa do rei, ele está falando do governo. Agora, olhe, que era para ser óbvio para a gente. Aqui, meus irmãos, em uma palavra relacionada a Deus, a gente pode ver aqui, ó, soberania. O negócio pode estar horrível, como está aqui. Como Isaías vai profetizar no seu tempo. Né? Até o Senhor pegar ele e levar para ter uma teofania ali, uma aparição. Isaías vê tudo cinza. O negócio está horrível. Abacuque do mesmo jeito. Aqui, a situação está difícil. Um espírito de prostituição e infidelidade está sobre, vou parafrasear aqui, tá? Sobre a igreja, está sobre o povo, está sobre o mundo deles aqui. Mas Deus é soberano. Deus está sempre no controle, meus irmãos, por mais que pareça que as coisas estão fora do controle. Aqui está sendo relatado o ápice da defraudação, o ápice da depravação. E o Senhor, pacientemente, lança o seu juízo sobre esse mundo aqui. E ele diz, ouçam sacerdotes. Ele diz, fique atento, ó casa de Israel. Dei ouvidos, ó casa do rei. Governo, povo, igreja, templo, escute o que eu tenho para dizer. A ideia aí, ouça, preste atenção, escute. São 3 sinônimos que são combinados para enfatizar que os destinatários dessa mensagem precisam se concentrar no que será dito. A percepção que eu tenho é como a mão de Deus estivesse pegando assim no queixo dos sacerdotes, do povo e do governo e puxando para ele e diz, preste atenção, olhe nos meus olhos, o que eu vou dizer, o que eu vou falar.
Olha o que o Senhor diz. E aqui aparece o primeiro porquê. O porquê dá sempre a ideia de justificativa do que se vai falar. O porquê dá sempre a ideia de razão daquilo que se vai acontecer, a consequência que vai ser aplicada. Eu estou fazendo isso porque, eu vou fazer isso porque, eu fiz isso porque. E aqui aparece o primeiro porquê. Depois vai aparecer outro porquê no verso 3, depois outro porquê no verso 4, depois o último porquê no verso 7, que dá a ideia do Senhor estar argumentando em direção a eles. Aí o Senhor diz: por que que vocês têm que ficar atentos, dar ouvidos, prestar atenção no que eu vou dizer? Porque eu tenho uma sentença contra vocês. Em algumas traduções, é até mais firme. Eu tenho um juízo contra vocês. Preste bem atenção. É Deus falando. Não só para o seu povo em si, mas para toda a população, na representação dos seus governantes. O povo em si e os representantes religiosos. Eu tenho uma sentença, um juízo contra vocês. Pois vocês, olha o que ele vai dizer aí, ó. Olha o que ele vai falar para cada um deles. Em especial, a liderança, certo? Em especial, a liderança. Os sacerdotes e os reis, o governo. Olha o que ele vai dizer. Pois vocês foram, olha a expressão que ele vai usar aí. Ele vai colocar os dois em peso de responsabilidade por tudo aquilo que estava acontecendo. A igreja e o Estado, os dois responsáveis. Ele vai usar a expressão de responsabilidade para cada um deles, a mesma coisa. Ele vai dizer, ó, vocês foram um laço em Mispa e uma rede estendida sobre Tabor. Para nós aqui, fica necessário a gente entender por que ele está usando o nome dessas duas cidades, Mispa e Tabor. Eles, quando ouviam isso, certamente, Oséias estava querendo levar eles ao passado e eles fazer algum tipo de associação. O contexto vai dizer, a maior parte dos comentaristas acreditam, que Mispa e Tabor estão aqui não como um bom exemplo, mas como um mau exemplo. Porque quando você pesquisa Mispa e Tabor, você vai ver muita coisa boa acontecendo ali. A história de Débora e Baraque, interessante a história, e é nesse contexto. A Samuel tem forte relação com Mispa, certo? Mas a maior parte dos comentaristas acredita que Mispa e Tabor está associado ao que ele já havia falado, que tanto os sacerdotes como os governos se associavam, o governo patrocinava o culto a Baal. E o povo de Deus e os sacerdotes, como nós vimos no verso 12 e verso 13 do capítulo 4. Vamos ler aí, para a gente entender? Provavelmente isso aqui acontecia nesses montes aqui, Mispa e Tabor, era como se fossem dois mirantes. E na história do povo de Deus, era exatamente para que o povo de Deus usasse esses montes para cultuar a Deus e para servir também de sentinela, para proteção do povo. Mas foi deturpado pela influência do mundo da época deles, do rei que ali governava, de uma maneira que eles esqueceram a lei de Deus. Nós vimos isso. Se afastaram da lei de Deus. Por isso, no verso 4, ou no verso 6, diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E o que é que acontecia? Vamos só lembrar, verso 12, verso 13. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira e um pedaço de pau lhes dá resposta, porque um espírito de prostituição
os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificaram no alto dos montes e queimaram incenso sobre as colinas, debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra, por isso as filhas de vocês se prostituem e as suas noras adulteram. Então o Senhor está dizendo assim para eles. E aí o povo entra incluso aqui. Vocês são os três, mas a ênfase maior são a liderança. Não que o povo não tenha culpa, a gente já viu que o povo tem culpa. Mas aqui o Senhor dá um zoom para mostrar a responsabilidade de uma liderança. E quando o Senhor faz isso, de uma liderança sacerdotal e de uma liderança governamental, não querendo dizer que eles são piores do que o povo em si. Pelo contrário, é para chamar atenção para que o povo saiba, tenha discernimento. Quem são aqueles que estão sobre você, como liderança espiritual e como governo? Nós vamos ter agora aí eleições. Então você tem que votar com discernimento. Você não tem que votar por emoção. Você tem que votar por discernimento. O mundo vai piorar? O mundo cada vez mais vai afrontar a Deus? Vai. Mas a Bíblia diz que nós temos responsabilidade de frear o que for possível. Que eu e você não sejamos motivos, instrumentos para escolher a depravação, o pecado. Porque as consequências nós vamos colher, estando certo ou estando errado. E muito mais a liderança espiritual que você escolhe. Se você não buscar escolher com discernimento, você vai sofrer. Você vai sofrer pela infidelidade dessa liderança que você não teve discernimento para ouvir, ou você vai sofrer por sua infidelidade em não ouvir um líder fiel que está sobre você. Por isso o Senhor, Deus, chama a atenção aqui. Ele diz: vocês lançaram um laço e jogaram a rede. É a ideia, meus irmãos, de que eles faziam isso conscientemente. Não era algo que eles faziam sem saber o que estava fazendo. Era proposital. E o contexto deixa claro para isso. O governo sempre foi ante Deus. Todos os reis do Reino do Norte sempre foram ante Deus. E os sacerdotes aqui, o contexto do capítulo 4 deixou claro para nós que eles queriam usufruir cada vez mais e mais do pecado do povo. Do pecado do povo, cada vez mais e mais. Eles queriam, desejavam que o povo continuasse no seu pecado, porque eles adquiriam muito, muito mais recursos. E o Senhor coloca aqui eles como pessoas cheias de artimanha, quando diz que vocês foram um laço em Mispa e uma rede estendida sobre Tabor. Olhe, meus irmãos, as pessoas sempre foram assim, a grande maioria delas. Elas não conseguem se aperceber que a maior artimanha de Satanás sempre foi o engano. Eu vou citar de novo aqui um texto. Os irmãos já estão cansados de ouvir, mas vão ouvir de novo. Paulo escrevendo aos Coríntios, diz: olhe, cuidado, porque Satanás ele se transveste de anjo de luz, de ministro de justiça. Meus irmãos, vai ser um grande desapontamento para muitas pessoas. Ou a morte chegando para ela, ou o grande dia triunfal do Senhor vindo buscar os seus. E de repente ali, naquele momento, ou na morte dela ou na volta de Jesus, ela descobrir que a vida dela todinha, agora dentro da questão da religião, foi uma religião falsa, errada, sacerdotes de Baal, de Satanás e não de Deus. Muitas pessoas estão se deixando enganar, estão se deixando ser laçadas e amarradas em redes. Essa sempre foi a artimanha de Satanás e sempre será. Deturpou aquilo que era mais sagrado para o povo de Deus, cultuar a Deus. Por que os reis estão aqui? Porque eles patrocinavam.
Né? Quando o Senhor Jesus entra em Jerusalém, ele entra no templo e arrebenta tudo lá. Porque a religião, assim como essa aqui, estava corrompida. Tinha muito fariseu, judeu, saduceu, escriba, que vivia dos lucros daquelas vendas que aconteciam. O Estado, o governo e a religião nunca foram para andar juntas. Nunca foram. Tanto que tem vários livros hoje falando das esferas. Não é que a gente não possa opinar, que a gente não possa, de alguma maneira, agir. Mas em questão de governo, cada uma tem a sua. E todas elas estão sob a mão soberana do Senhor. Mas aqui em questão, a minha percepção é que a grande desgraça desse povo foi se deixar influenciar pelo seu mundo, ao ponto de influenciar a sua religião e ali se tornar um relacionamento vicioso, ao ponto de deturpar o culto a Deus, que afronta, meus irmãos, nós lemos o verso 12 e o verso 13, que afronta, em vez de consultar a Deus, consultar pedaço de madeira e outras coisas mais, e fazendo cultos cheios de orgias, de depravação. Tudo isso aconteceu porque se deixou de pregar a lei de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, as ordens, os mandamentos de Deus. Por isso, o Senhor aqui, no verso 1, ele diz: se afastaram e fizeram o meu povo se afastar de mim, quando jogaram laço e rede. E Mispa e Tabor está aí como uma estratégia. Existia, meus irmãos, os montes, as colinas específicas, onde se faziam cultos a deuses. Baal era o principal aqui. Mas a igreja foi tão contaminada que começou a usar os montes que sempre foram usados, selecionados por Deus para ser adorado, para cultuar também a Baal. Essa foi a estratégia. No Novo Testamento, a Bíblia vai chamar de sinagogas de Satanás. Esse foi o meio deles laçar, deles prender o povo de Deus. E isso acabou levando a se corromperem. Olha o que é que o verso 2 vai dizer. O verso 2 é um resumo, meus irmãos, de todo o capítulo 4. Os rebeldes se aprofundaram na matança. Em algumas versões vai dizer os desviados. Uma outra versão vai dizer na prática de excesso no vale das acácias, como um poço profundo. Alguns vão dizer que essa matança aqui seria sacrifício de criança, ao ponto que chegou. E se sacrificava, e todo sacrifício feito a Baal, meus irmãos, era sempre com o desejo de multiplicação, de prosperar. Porque ele era um Deus da fertilidade, tanto num sentido de agricultura, como num sentido de filhos. Então, todos, como eu disse no panorama, e aqui acolá eu pontuo, todo culto, toda cerimônia que era feita a Baal, ela tinha essa perspectiva de fazer coisas para que chamasse a atenção desse Deus. E olhe, eles faziam isso achando que era para o Deus certo, para o Deus verdadeiro, oferecendo um culto profano, entendendo que era vontade de Deus, que Deus estava requerendo isso deles. E ao ponto, nesse sacrifício, alguns vão dizer que eles ofereciam suas próprias crianças. Uma parte de comentaristas, sempre assim, meus irmãos, vai dizer que essa, e é onde eu concordo, né? Eu acho que é mais aceitável, se aprofundar na matança, nada mais é do que a gente voltar para o capítulo 4 e ver o verso 2.
Apenas juramento falso, mentira, assassinato, roubo, adultério, a violência, homicídio sobre homicídio. Ou seja, havia, pelo desejo de ganância, de querer a prosperidade cada vez mais na sua vida, matavam-se uns aos outros. O contexto deixa valer mais isso. Ou seja, trocando em miúdos aqui, o povo ia para o templo, ia para o monte para louvar o Senhor e saía lá com sangue na boca, desejoso de matar as pessoas, isso em nome de Deus. E nós sabemos hoje, não é, que matar não é só necessariamente você de fato tirar a vida de uma pessoa. É você sair com ódio contra uma pessoa. E diga se isso não pode estar acontecendo. Agora, nesse momento, centenas e centenas de milhares de pessoas que acreditam ser um povo de Deus estão abarrotando templos de sacerdotes, pastores. E lá eles estão dizendo, você não foi chamado para ser cauda, mas cabeça. Não deixe ninguém frustrar você. O que é que vocês acham que eles estão colocando no coração dessas pessoas? É o mesmo princípio, meus irmãos, que foi colocado aqui para esse povo. Eu sou o melhor é para mim, eu vou fazer de tudo para conseguir. Ninguém vai me impedir. E daí nós vemos as pérolas musicais, Sabor de Mel e tantas outras mais. O que é isso, se não, meus irmãos? Uma grande matança. Eu vou odiar qualquer um que diga que eu não vou conseguir. Eu vou odiar qualquer um que se intrometa no meu caminho. Não é isso não, irmãos? Não é isso não? Mas olha como é que o verso 2 termina. Mas eu castigarei a todos eles. É de revoltar, meus irmãos. É de revoltar. Mas nenhum que vive e pratica essas coisas que o Senhor vem nos mostrando aqui, vai ficar sem retaliação. O Senhor vai castigar a cada um deles, porque se afastaram de Deus e porque se corromperam. Essa fala do Senhor aqui no verso 1 e 2 é exatamente isso. Eu falo isso porque vocês se afastaram de mim e se corromperam. Ponto, meus irmãos. Quem se afasta do Senhor se corrompe. Não tem para onde correr. Tem um ditado popular que diz: me diz com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu és. Se você só andar com bandido, vão chamar você de quê? De bandido, não é não? Se você andar só no meio de prostitutas, vão te chamar de quê? Se você andar só com corruptos, vão te chamar de quê? Então você tem que andar com quem? Com quem é santo. Onde é que estão os santos? Para você conhecer, você precisa vir para a igreja. Aí você vai conhecer quem são os santos, quem não são, quem precisa ser, quem precisa melhorar. Para a gente não se corromper. O Senhor para aí? Não. Ele não só mostra e constata a apostasia desse povo, que iam para os montes, não mais para cultuar o Senhor, mesmo achando que era. O Senhor vai dizer agora que por causa de se afastarem dele, de se corromperem, o passo está aí, meus irmãos, a imoralidade. O Senhor afirma a imoralidade deles, porque eles se afastaram do Senhor. E quando se afasta do Senhor, o que é que acontece, meus irmãos? Perde o conhecimento dele. Por isso, no verso 6 do capítulo 4 diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Foi tirada a minha vontade. Eles vão ao templo, eles vão aos montes e não escutam o que eu já venho dizendo. Aí ele vai dizer isso, ó. Verso 3 até o 5. Deus vai dizer aqui, ó, pelo profeta, que eles perderam
o conhecimento de Deus, se deixaram influenciar por espírito de prostituição, espírito maligno, e se tornaram arrogantes. Vou repetir para você. O verso 3, o verso 4 e o verso 5. O Senhor vai mostrar a imoralidade deles. E a imoralidade deles é comprovada pelo distanciamento, porque eles perderam o conhecimento de Deus, aí se deixaram influenciar por um espírito maligno, né, da prostituição, e se tornaram arrogantes. Vamos ver isso. Olha como é que o verso 3 começa. Aqui de novo, aparece a soberania de Deus nesse eu. Em algumas versões vai dizer eu mesmo. Esse eu mesmo aqui é o mesmo que disse, ó, escute o que eu vou dizer. Você sacerdote, você povo, você governo. Escute o que eu vou dizer. Eu mesmo, conheço. Eu sou onisciente. Eu sou onipresente. Aqui é onisciente. Eu conheço a depravação de vocês no mais íntimo. E o que eu vou dizer aqui, o que eu vou afirmar aqui, é que vocês são imorais. Olha aí, ó. Eu conheço Efraim e Israel. Por que ele não disse logo, eu conheço você, Israel? Por que ele fala Efraim? Porque Efraim, depois da divisão, ela passa a ser do Reino do Sul. Aí depois fica só Judá. Por que ele fala Efraim? É porque quando ele fala aqui, ainda é tudo um só. Não está dividido ainda é tudo um só. Né? A maioria dos comentaristas vai dizer que ele usa Efraim aqui, é para dizer que Efraim era a tribo, foi a primeira tribo a abrir precedentes para essa prostituição, para essa infidelidade. E aí ela saiu contaminando todo o povo do norte, Efraim. Por isso ele dá essa ênfase. E o parafraseado da maioria dos comentaristas é: Efraim é sinônimo de Israel. Por isso ele diz: eu conheço Efraim, eu conheço você. Israel não me está oculto. É a mesma coisa. Nem Efraim, nem Israel estão escondidas de mim. Eu conheço. No mais profundo eu conheço cada detalhe. Eu conheço não as suas ações tão somente, mas está lá no fundo, as intenções. Eu sei. Porque você, ó, e o segundo porquê, ó. Por que o Senhor disse que eu conheço? Ele vai dizer agora. Porque você, Efraim, Efraim de novo, ó, vem primeiro, se prostituiu, você foi a que deu o primeiro chute para isso. E Israel está contaminada. Foi pela tribo de Efraim que entrou o espírito de engano, que aqui ele vai dizer mais adiante, o espírito que está no meio de vocês, que esse espírito de engano é um espírito de prostituição, que fizeram vocês se prostituírem na vida privada, na vida particular em relação a mim, na vida particular em relação ao mundo, na vida privada em relação a mim e na vida pública com relação à religião, os sacerdotes, vocês. E ele diz, e o que eles fazem, eles quem? Efraim e Israel. E por que Efraim e Israel estão fazendo isso? Por falta de liderança espiritual, por um governo ímpio, que conseguiu influenciar esse povo. Todo mundo está aqui no balaio. O que eles fazem, o que é que eles fazem, meus irmãos? Verso 12, verso 13 do capítulo 4. Verso 1, verso 2 do capítulo 4. É isso que eles fazem. Aí ele diz, por causa disso, não lhes permitem voltar para o seu Deus. E por que todas essas coisas estavam acontecendo? Por que eles não tinham força para reverter essas coisas que eu acabei de mostrar para os irmãos, capítulo 4, verso 1, 2.
capítulo 4, versos 12 e 13. Por que eles não paravam com essa prática? O verso 12 já dizia que tinha um espírito enganando. Agora ele vai reafirmar: vocês não têm força, não se permitem voltar, porque... Aí vem um terceiro porquê aí, ó. Porque um espírito de prostituição está no meio deles. O profeta toma a voz, né? E fala: um espírito de prostituição está no meio deles, de vocês. E esse espírito de prostituição, que é o espírito do engano, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Não permite que conheçam ao Senhor. Está aí, ó, finalzinho. E não conhece ao Senhor, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Olha que interessante. O verso 4 termina: não conhece, e o verso 3 começa dizendo: eu conheço. E olha se aqui não é graça, superabundante graça, misericórdia e favor de Deus. Mesmo Deus sabendo, nos mínimos detalhes, o tamanho, a profundidade, a largura, o comprimento da depravação, o motivo, tudo, o Senhor ainda insiste com esse povo. Deus sabe quem está por trás de tudo isso, é um espírito. Mas o Senhor sabe também que eles têm responsabilidades de dizer não para esse espírito. Mas por que eles dizem não para esse espírito? Simples, irmãos. Porque fecharam os ouvidos para ouvir a voz de Deus. E eles fecharam o ouvido de uma maneira que não ouvia a voz de Deus nem na própria instituição que Deus criou, que foi o culto. Eles iam para a igreja, estou parafraseando, tá, irmão? Iam para a igreja para ouvir a voz do demônio e não de Deus. E minha pergunta é: será que isso não está acontecendo hoje também não, irmãos? Será que muitas pessoas estão aceitando um Jesus que não é Jesus? Estão recebendo promessas que não é promessas do Senhor Jesus? Estão recebendo orientação que não é orientação do Senhor, nosso Deus? Será que esse espírito de engano, de prostituição, não age aqui hoje? Meus irmãos, e no verso 19 do capítulo 4, lembra que eu falei? Espírito foi traduzido como vento. Mas é a mesma palavra. É espírito aqui. Um vento que envolve como asas. Envolve e dá um certo tipo de segurança. Precisa ter muito discernimento para saber, meus irmãos. Será que o que eu tenho ouvido vem da parte de um espírito de engano, de um espírito que me envolve e me protege, de um espírito que me leva a ser infiel, porque é um espírito de prostituição? Como é que eu vou saber? Eu só vou saber se eu estiver ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus. Mas o texto diz para nós que eles não ouviam. E o coração deles foi ficando cada vez mais duro, a ponto de se tornarem arrogantes, meus irmãos. Perderam o conhecimento de Deus, se deixaram influenciar por esse espírito de prostituição, se envolver por ele, ser enganado por ele, e seus corações ficaram arrogantes, soberbo. E o texto diz que a arrogância de Israel, verso 5, dava abertamente testemunho. Olha aí, irmãos. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles. Que desgraça, meus irmãos. Que desgraça. O Senhor afirma aqui a imoralidade desse povo, ao ponto de se tornarem arrogantes. Um comentarista diz o seguinte, escute, eu vou dizer literalmente: com a influência do baalismo, que era o culto a Baal, receber a influência dele,
A arrogância de Israel se tornava cada vez mais abominável, especialmente à luz das maravilhas bênçãos do Senhor na sua história. A arrogância de Israel resultou, em parte, de sua grande prosperidade material e, em parte, da confiança no seu elaborado culto ritual. Por falta de entendimento, Israel não sabia distinguir entre os deuses pagãos e o Senhor Yahvé. Pela influência do baalismo e dos sacerdotes, Israel tinha amesquinhado o conceito do Senhor Deus até o ponto de pensar que podia dele adquirir as bênçãos materiais da vida por meio de sacrifícios e cultos ritualistas. Logo que Israel chegou a crer que podia controlar o seu Deus e assim conseguir a sua própria salvação, não havia mais esperança para ela. Olha o que esse comentarista diz aqui, meus irmãos. O que era essa arrogância de Israel, ao ponto de se colocar como Deus e Deus como servo. Meus irmãos, isso é muito atual. O que tem de igreja de Baal hoje aqui, a pessoa é o centro. Esses dias eu ouvi a pregação sobre o Dia das Mães, de um pastor aí. E ele exaltou Maria de um jeito que nos comentários o que tinha de católico dizendo: que mensagem fantástica. E ao exaltar Maria, ele exaltou tanto esse movimento feminista e colocou o homem, e ele disse isso, que a Bíblia era uma Bíblia que dava prioridade ao homem e não à mulher. Por que eu estou dizendo isso? Esse é um dos discursos, meus irmãos, que faz pessoas matarem outras, faz pessoas colocar Deus como seu subserviente. As pessoas estão indo, muitas igrejas, como eles estavam indo cultuar, para ouvir o que eles queriam, não o que de fato necessitavam e precisavam ouvir. E isso, meus irmãos, torna as pessoas arrogantes. Veja, se não é essa a característica de igrejas desse tipo, que coloca o homem como centro da mensagem. Presta atenção como o você, o você, o você são as palavras que mais soam nas palavras desses sacerdotes ministros. Você, 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 você. Então, meus irmãos, quando a gente se afasta de Deus, quando a gente perde o conhecimento de Deus, a gente deixa de ser influenciado por Ele e vai ser influenciado por outro espírito. E essa influência vai nos tornar arrogantes, ao ponto de substituir a fé, que é conhecimento, consentimento, confiança, por pensamento positivo. Vai dar certo. Pode fazer que vai dar certo. Misericórdia. E aí, meus irmãos, depois do Senhor denunciar a sua apostasia, a sua imoralidade, ele vai dizer que nesse nível, que até aqui nós observamos desse povo, a vida deles vai ser uma vida de hipocrisia. Isso vai afetar a sua maneira de adorar a Deus. Ele vai deixar de ser eles vão deixar de ser um povo de devoção para ser um povo ativista. Ou seja, vão ser religiosos e não piedosos. Olha o que o Senhor vai dizer agora aqui no verso 6 e verso 7. Perceba que o verso 6, ele dá a ideia de fato do povo em um ambiente de culto, de adoração. Porque vai falar de sacrifícios. Com seus rebanhos e seu gado irão em busca do Senhor, mas não o acharão. Ele se afastou deles.
Isso aqui, o que o verso 6 está dizendo, é a mesma coisa, meus irmãos, que a gente vê em Isaías 1. Vamos lá, volta aí. Isaías 1. É a mesma coisa. Isaías 1. Do verso 11 ao 13. Olha aí, ó. Em algumas Bíblias, vai dizer assim, ó, o enunciado: culto hipócrita é condenado. É o que o Senhor está condenando aqui, ó. É o culto hipócrita deles. Quem são esses que estão indo lá para cultuar o Senhor? São os arrogantes. Esses arrogantes baseiam esse culto em quê? No espírito de prostituição, de engano. O vento que os envolve. Olha o que é que Isaías vai dizer aqui, ó. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês me oferecem? Estou farto dos holocaustos, dos carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bode. Quando aparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também, olha o que é que aparece aqui, ó. As festas da lua nova, os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. Não suporto. Lua nova vai aparecer no verso 7. Então, o que é isso aqui? É o que muita gente faz hoje, meus irmãos. Eles estavam indo com esse coração arrogante, baseado num espírito de engano, de prostituição, nada mais, nada menos, para subornar Deus. Eu vou te dar isso porque eu quero isso. Mas, na verdade, eles estavam subornando, era tentando subornando, sei lá, era Baal. Mas eles achavam que era para Deus. Olha aí a loucura. Achando que era para Deus, meus irmãos. E eles iam. E eles achavam que essas ofertas, no caso aqui, verso 6, os rebanhos e o gado, agradavam ao Senhor. Assim como nós lemos em Isaías, o Senhor não queria ele de jeito nenhum. Para ele aqui dali causava náuseas ao Senhor. Mas eles iam. Eles iam. E o que nós temos que entender, meus irmãos, é que jamais Deus vai aceitar adoração, louvor, fora do que ele prescreveu. Meus irmãos, quando eu entendi isso, os irmãos que estão aqui há muito tempo comigo, lembra como era o culto aqui, né? O culto aqui tinha um negócio, lembra? Tinha um negócio aqui que era da hora. A igreja enchia, era massa. Entendeu? Mas quando eu entendi, peraí, a igreja do Senhor, o culto também é dele. Quando ele instituiu o louvor e a adoração, ele disse como ele queria ser adorado. Exatamente, detalhe por detalhe. Não tem nada que a gente queira fazer por melhor intenção que a gente tenha. Não, hoje eu vou fazer um culto diferente. O linguajar dessa galera é assim, um culto extraordinário, super fantástico. Não tenha nada que eu e você venha querer pensar fora do que Deus já pensou. Deus já disse como ele quer ser adorado. Não invente. E o povo aqui, na influência desse espírito, queria tocar e tocou nisso. Culto. Culto a Deus, meus irmãos. É isso aqui que nós estamos fazendo. É leitura da palavra, oração, canções que cantam a palavra de Deus e pregação da palavra de Deus. Abre o texto, lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Esse é o culto que o Senhor nos deixou. Atos 2, e perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Efésios, hinos, cantos espirituais. Colossenses, ensine. É isso. Nada mais, nada menos. Não tem como inventar. Aí esse povo aqui está fazendo coisa que a gente faz hoje, acha que é novidade.
que cada culto de domingo é diferenciado. Eu vou lembrar os irmãos, o que eu já disse isso há muitos anos atrás, vou lembrar aqui você de novo. Aqui nessa igreja, a igreja bíblica Monte Sião, localizada na cidade de Fortaleza, num bairro chamado Conjunto Ceará, aqui só fica gente que de fato Deus quer que fique. Porque a nossa igreja, ela não prega prosperidade, a nossa igreja não prega cura. Aí não prega cura porque não acredita que Deus tem poder? Não. Eu não prego cura como esse pessoal que está aí pregando. Eu prego o evangelho, eu sei que o evangelho cura. A pior das feridas, que é o pecado. Cura. E aí, do maior para o menor. Se livra o indivíduo do inferno, se Deus quiser, ele faz o que ele quer. Mas eu não encontro respaldo bíblico para pregar sobre cura ou qualquer outra coisa. O nosso culto aqui, meus irmãos, é previsível. Domingo que vem, o que é que nós vamos cantar? Músicas que exaltem a obra do Senhor, músicas bíblicas, hinos bíblicos. O que é que nós vamos orar? Orar a palavra de Deus. O que é que nós vamos ler? A palavra de Deus. O que é que nós vamos ouvir de pregação? Oséias. Então, se Deus não tiver nesse negócio, onde é que ele vai estar? Se foi isso que ele disse. Se foi isso que ele recriminou no verso 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também os rejeitarei. Rejeitarem, dizer o que tem que ser dito. E porque não era dito o que era dito, o culto foi todo desvirtuado. Mas, pastor, não estava prescrito que tinha que levar a oferta? Esse aqui é o ponto. O Senhor não só prescreveu a oferta que tinha que dar na época aqui, no Antigo Testamento, o que é que tinha que levar para certo tipo de perdão de pecado. Mas o Senhor olhava para o coração. A motivação também conta. E sempre contou. Esse povo subia. Quem era esse povo? Um povo arrogante. Quando eles subiam para sacrificar a Deus, para cultuar a Deus em sacrifício, o que eles queriam era o que eles queriam, não o que Deus queria. Eles não faziam para Deus, faziam para si mesmos. Colocava Deus como simplesmente um serviçal, que é o que muitos estão fazendo hoje. E nós lemos em Isaías que isso fede no nariz do Senhor. É abominação. E não se iluda, eles não encontravam Deus aqui. Ninguém encontra Deus fora dos seus preceitos. E aí ele diz, verso 7. Foram infiéis. Foram infiéis. Porque tiveram filhos bastardos. E aqui, literalmente, nesses atos religiosos, de religiosidade, eles praticavam sexo. E com pessoas fora do padrão escolhido por Deus. Influência dos cananeus. E tiveram filhos e não ensinaram os preceitos de Deus para esses filhos. Que o Senhor coloca aqui como filhos bastardos. Aí o Senhor pega, aquilo que para eles era motivo de alegria, era sinal de prosperidade, era sinal de que a mão de Deus estava abençoando. Ou seja, aquele momento de culto, aquele momento de festa, o Senhor vai dizer, isso, na perspectiva de vocês, é bênção, é prosperidade, é livramento, é cura. Na minha perspectiva, é destruição. Porque cada vez que vocês se reúnem para fazer isso, por mais que pareça ser bom, ser prazeroso para vocês, mas isso é a sentença de destruição para vocês. Olha aí o que o texto vai dizer. Agora, a festa da lua nova os consumirá com suas plantações. Alguns vão dizer que isso aqui já é um embrião da profecia de que todos eles vão ser exilados na Síria. O braço forte de Deus, pelo rei da Síria, vai massacrar esse povo. Toda a prosperidade que eles achavam que tinham
e que estavam tendo aqui, né? Que ia ser eterna. E que Deus estava do lado deles. Que eles estavam vivendo a verdadeira religião, a verdadeira devoção. Enquanto, na verdade, eles estavam vivendo a infidelidade para com Deus. Porque o texto, o verso 7, começou dizendo: foram infiéis ao Senhor. Meus irmãos, como é que a gente termina isso aqui? Como é que a gente termina isso aqui? Resumo: os sacerdotes, o povo, o rei, o governo, eram todos culpados de idolatria, de prostituição, de infidelidade. Todos eles procuravam o Senhor, achando que o estava encontrando, quando, na verdade, era tudo inútil o que eles estavam fazendo, na perspectiva de Deus. Por isso, meus irmãos, nós, crentes, precisamos andar com discernimento. Nem tudo que parece ser bom, de fato é bom, é bênção. Nem tudo que parece ser ruim, de fato, é ruim. Olhe como as coisas de Deus parecem contradição, mas ela vai ser contradição para aqueles que não têm o discernimento. Para o mundo, estava tudo beleza. O mundo estava próspero. Eles estavam indo louvar como costumava fazer, adorar o Senhor. Mas eles não estavam com entendimento, com a compreensão, com conhecimento. Por isso, se tornaram infiéis ao Senhor. Aí o Senhor termina aqui o verso 7 dizendo que vai destruí-los. Mas só, meus irmãos, que a destruição deles era para levá-los ao arrependimento. O que vai acontecer, o cativeiro da Síria, o cativeiro babilônico, vai ser justamente para purificar o povo de Deus. Assim, a semelhança, como aconteceu no Egito, saiu milhões de pessoas de lá. Só entrou a geração de Josué e Calebe. O remanescente que Paulo fala. Vai sempre ter o povo de Deus. Nesse interim, e nós estamos dentro de um tempo também, daqui para lá, como eu disse anteriormente, a nossa fé está sendo provada e tentada. Aqueles que são fiéis vão permanecer. E quem são os fiéis? Aqueles que se arrependem. Aqueles que guardam seu coração. Aqueles que ouvem as repreensões. Aqueles que entendem que as Escrituras sempre mostrou e sempre mostrará que nós temos tendência a ser obstinado. Mas a Bíblia sempre vai deixar para nós o amor de Deus, a sua graça, o seu favor. E muitas das vezes, ela é manifestada em Deus nos punir, para que a gente possa compreender que aqui ainda não é o nosso lugar definitivo. Aqui ainda não é onde prestaremos um louvor perfeito ao Senhor. Esse dia chegará, mas até lá, meus irmãos, nós temos que nos guardar da apostasia, da imoralidade e da hipocrisia. Da apostasia, de se afastar de Deus e se corromper. Da imoralidade, de perder o conhecimento de Deus, de se deixar influenciar por espírito maldito e se tornar arrogante. E da hipocrisia, de achar, de estar em uma igreja e cultuar a Deus por si só, me torna a pessoa irrepreensível. Eu preciso fazer o que Paulo nos chama a fazer. E eu vou terminar aqui o meu discurso, a minha exposição, levando você para 3 textos. O primeiro deles
eu quero que você abra aí, que vai ser a minha conclusão. 2 Pedro 3,18. Abra aí. Se você quiser marcar na sua Bíblia, marque. O que é que faltou para esse povo? Conhecimento. Conhecimento da palavra do Senhor. O que é que Pedro nos diz? 2 Pedro 3,18. Pelo contrário, vamos ler o 17, que é o contexto. Portanto, vocês, meus irmãos, visto que já sabem disso o quê? Que tudo que eu falei aqui, tá? É a palavra de Deus. Tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura que se encontram. Pelo contrário, cresçam aonde? Na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o primeiro verso. Agora eu quero que você vá para Colossenses 1, do verso 6 ao 14. Colossenses 1. Colossenses 1, do 6 ao 14. É isso mesmo? Acho que eu errei, irmãos. Deixa eu... Acho que é 9. 9, é 9. Do 9 ao 14. Por esta razão, também nós, desde o dia que soubemos isto, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Desta maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos. E por fim, meus irmãos, Efésios. É só voltar aí. É uma passagem bastante conhecida dos irmãos, que todo aniversário que eu vou, eu leio esse verso aqui. Para aqueles que estão completando mais um ano de vida. Efésios 3, 14 ao 21. Olha o que é que diz. Todos esses textos que eu citei, e esse agora, todos eles, o que é que tem em comum? Conhecimento de Deus, conhecer a Deus. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vós enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Conhecer ao Senhor, meus irmãos, é a única maneira de sermos guardados da apostasia, da imoralidade e da hipocrisia. Que Deus nos ajude. Vamos orar, meus irmãos.
Senhor, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra pregada. Que tenhamos sido impactados com o teu poder através da pregação da palavra. Tenhamos sido constrangidos, que tenhamos sido levados ao arrependimento. Que de fato haja arrependimento no meio do teu povo. Nós possamos nos alegrar, Senhor, por tamanha bênção de ter a tua palavra aberta diante de nós, onde podemos ler com liberdade, explicá-la e ter a mediação do poder do teu Espírito aplicando em nossos corações. Leva-nos em paz para os nossos lares, meditando acerca de tudo que nós falamos aqui. Acerca da hipocrisia, da imoralidade, da apostasia. Guarda-nos, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.